Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, mais um videocast. Gratidão aí ao mestre Gualberto, Marcos Gualberto, por mais esse encontro conosco. Mestre, hoje eu vou ler um trecho do livro do Joel Goldsmith, o livro chamado O Suprimento Invisível, onde o Joel Goldsmith fala o seguinte: Nosso relacionamento com Deus é: eu e o Pai somos um só, não dois. Deus é, logo eu sou. Isso é unicidade. Dentro desse tema, mestre, a gente tem uma pergunta aqui do inscrito do canal, da Alexandra Claudino. Ela pergunta o seguinte: Mestre, o que é necessário para alcançar a iluminação? Conhecimento, técnicas ou apenas espiritualidade? Nenhuma das três coisas. Esse despertar da consciência ou realização, iluminação, esta visão de realidade fora desse modelo que é o modelo desse eu, desse mim, desse ego, qualquer nome que queiramos dar para isso, despertar, realização, iluminação, nada disso ocorre a partir de técnica, de conhecimento, de qualquer uma outra coisa. O único elemento, Gilson, que torna isso possível, o único elemento presente que torna isso possível é a presença da graça. Apenas esta graça divina, esse mistério que nós denominamos como graça, mas desconhecemos o que é. Geralmente nós damos nome às coisas e também estamos dando nome a esse mistério que torna isso possível. Isso não é conhecimento, não é técnica, não é espiritualidade, não é prática esotérica, mística. Eu me refiro a esse elemento que nós chamamos de graça de Deus, graça divina. Aquilo que torna possível essa realização é a graça divina. Um trabalho se faz necessário, sim, nessa direção. Mas esse trabalho é o trabalho da própria graça, tornando isso possível para esse corpo-mente. Então, veja, um trabalho se faz necessário, uma mudança, uma transformação psicológica se faz necessária nesse mecanismo, nesse organismo, e tudo isso ocorre em razão do poder da presença desta graça divina, desta coisa misteriosa. É isso que torna possível essa realização. Nós aqui temos falado com vocês a respeito do trabalho que se faz necessário. Agora, é um trabalho que envolve muitas coisas. No entanto, essas muitas coisas, elas continuam não sendo o fator mais importante, porque o mais importante ainda é o poder da graça. Então, Ramana Maharshi, aqui está a foto do meu professor, ele dizia que a coisa mais importante é o poder da graça do Guru, o poder da graça de Deus. Então, o poder da graça, segundo Ramana Maharshi, é o elemento mais importante, é o único fator insubstituível para esta realização. Nesse trabalho, Gilson, estamos sinalizando, apontando, colocando para vocês como esse trabalho de autoobservação, de autoinvestigação, de autoconhecimento, de real meditação precisa acontecer para que esse mecanismo, para que esse corpo e mente realmente passem por um processo de transformação, de mudança,
para que haja, para que aconteça esse despertar espiritual, que é a realização de Deus. Tudo isso com o poder desta graça divina. Tudo isso com o poder desta presença. Então, o elemento mais importante é esse contato com a graça. Então, eu estou falando a partir da minha vivência. Então, o trabalho se processou nesse mecanismo, em razão desta graça. Então, o que estamos compartilhando aqui com você, o que tenho compartilhado nesses vídeos, é a partir desta vivência, desse despertar aqui. Então, não veio de estudos, não veio de livros, não veio de técnicas ou práticas de meditação. O que eu tenho compartilhado sobre meditação é a partir desta vivência, a partir de como o trabalho se processou aqui. Então, a questão da meditação, a questão da percepção do autoconhecimento, a questão do discernimento desse movimento, de como o pensamento se processa, esse estudar, que hoje eu compartilho, a importância de estudar a nós mesmos, compartilho a partir desse estudo. Então, o trabalho consiste em estudar a si mesmo, em tomar ciência do próprio movimento do eu, descobrindo assim o que é ter uma aproximação do autoconhecimento, desta autoinvestigação, nesta autoobservação, nesta atenção, nesta plena atenção sobre esse movimento. O que isso tudo implica é a presença vivencial, prática da meditação. Então, o trabalho é esse. O trabalho é esse. Sempre dentro desse poder desta graça. Não adianta ler, não adianta estudar, não adianta ouvir palestras, não adianta fazer qualquer coisa sem esse trabalho em si mesmo. Todo o trabalho, Gilson, se processa dentro de cada um de nós, a partir desse estudar a nós mesmos sob esta graça, sob este poder, sob este mistério divino, que é a presença do amor divino, que é a presença do amor de Deus. Então, quando o poder desse silêncio, quando o poder desta presença, quando o poder desta graça, que é esse mistério, se revela, esse estudar a si mesmo e essa mudança se torna possível. E, naturalmente, esse despertar. Ô, mestre, a gente tem uma outra pergunta aqui do inscrito no canal, dentro dessa mesma temática, da Rosilene de Jesus. Ela pergunta o seguinte, mestre: como receber a graça divina do despertar? Rendição e entrega. Aqui está o segredo. A graça é uma coisa por demais misteriosa. Ter uma aproximação desta graça e se abrir para esse convite. É bem curioso isso. Essa própria abertura não é algo que o ego possa fazer. A própria graça, ela assume esse trabalho nesse mecanismo, nesse organismo. Quando estamos queimando por isso, quando estamos ardendo pela verdade, esse é o momento da graça se revelar. E quando a graça se revela, com ela vem esta rendição e vem essa entrega. Então, estamos suficientemente maduros para ir além desse mim, desse eu, desse ego, porque não vamos resistir, não vamos lutar por muito tempo. Então, é um trabalho totalmente da graça, totalmente de Deus.
Então, é Deus, é a graça, é esta presença, é este ser que lhe atrai e trabalha com você e lhe dá esta realização. Então, não é algo que a pessoa faça, realize. É algo que Deus faz, que Deus realiza, que a graça divina realiza. No entanto, é um trabalho de rendição e de entrega. Algo dentro de você lhe fará perceber que não há por que continuar resistindo, lutando e mantendo essa vida voltada para a ilusão desta ego-identidade, envolvida nessa constante busca de preenchimento e realização lá fora. Então, há uma alegria, Gilson, que surge naturalmente dentro de cada um de nós, para se voltar para aquilo que é sagrado, para aquilo que é divino, para aquilo que é a verdade. Então, há uma grande alegria nesta autoinvestigação, nesta meditação, nesta rendição e nesta entrega. Então, um trabalho acontece, um convite desta graça. A gente recebe esse convite e atende a esse convite. E é a própria graça divina, assumindo o lugar que é dela, nesse corpo-mente, realizando esse trabalho. É algo que descobrimos na razão em que nós nos aproximamos. Percebemos que tudo começa a acontecer de uma forma muito espontânea, muito natural. Na verdade, sem qualquer esforço da nossa parte. O esforço da nossa parte, esse esforço do eu, é, na verdade, de resistência e de luta. O que eu tenho dito, Gilson, é que nós só atrapalhamos. A gente não facilita o trabalho da graça. A gente não facilita o trabalho de Deus. A gente só atrapalha. Ô, mestre, é engraçado que nessa proximidade com o mestre vai se tornando evidente isso na vida diária, né? Porque até agora, uma semana, duas atrás, aconteceu uma situação, eu recebi uma notícia de uma situação que eu ficaria se fosse antes de conhecer e estar próximo desse trabalho com o mestre, ficaria muito abalado, preocupado, ansioso e etc. E eu recebi a notícia e foi como se absolutamente nenhum movimento interno, nenhum pensamento, nada. Eu dei risada, deu, nossa, olha como essa graça do mestre vai fazendo o trabalho sem a gente ter noção alguma. Então é algo que é realmente. Porque eu mesmo, na minha trajetória, eu fiz muita prática de meditação e só me lascava. O ego só se lasca, só atrapalha, como mestre disse. E conhecendo o mestre e nessa proximidade, né, fui percebendo e compreendendo como é só isso que o ego faz mesmo, é atrapalhar esse trabalho maravilhoso que a graça faz. Agora, estando próximo, vai ter momentos que ele dá uma cansadinha e a graça pode agir, digamos assim, né? É interessante, Gilson, porque é muito comum as pessoas perguntarem: essa realização, ela é de imediato ou ela é a longo prazo? Como é isso? E as pessoas não compreendem. Gente, realização é algo fora do tempo. Algo fora do tempo. Nesse sentido, sua natureza real é essa. Essa já é a natureza de cada um de nós. Seu ser não vai se realizar. Seu ser está pronto. Sua natureza divina é divina. Ela está fora do tempo. E, portanto, não precisa do tempo para ela ser o que ela já é. Então, nesse sentido, não há nada para se alcançar, para se realizar. Não há nenhum momento no futuro onde isso estará que já não esteja agora aqui.
quando tratamos da realização disso, estamos tratando daquilo que está fora do tempo. Então, não se trata de um processo progressivo até chegar lá. Então, não se trata de uma questão de tempo para isso acontecer, porque isso já é. No entanto, esse movimento de identidade egóica, algo construído no tempo, se sustenta no tempo. Tomar ciência disso agora aqui é por fim a isso agora aqui. No entanto, esse movimento, nesse mecanismo, nesse corpo-mente, esse movimento de continuidade do eu no tempo, criado pelo próprio eu, que é o pensamento, é um movimento muito persistente e que se modela dentro de um movimento já viciado nesse mecanismo, nesse corpo-mente, nesse cérebro, nesse organismo. Então, um trabalho se faz necessário nesta máquina, nesse corpo-mente, uma desconstrução desse modelo de pensar e sentir. Então, para essa máquina, essa noção de tempo existe, mas para sua natureza real, não há tempo. Então, é paradoxal, porque a resposta para essa pergunta é: não há tempo. E sim, um tempo se faz necessário. Para a realização, não. Mas para essa desconstrução, para essa investigação, para esse processo de olhar momento a momento para isso, isso está acontecendo nesse assim chamado tempo. Não é no tempo psicológico, mas é nesse tempo do relógio. Então, nós estamos aqui em um encontro de alguns minutos, precisamos de outros encontros como esse. Nós temos um encontro presencial, onde nós passamos 2 dias juntos, no final de semana. Depois temos um retiro, onde passamos vários dias juntos. Então, esse tempo de investigação, de estudo, desse olhar para nós mesmos, de tomar ciência de como esse movimento do eu se processa e se mantém se repetindo no tempo, tomar ciência disso requer tempo, o tempo cronológico para a investigação, mas a realidade daquilo que você é imutável. Você já é isso. Só que, intelectualmente, não adianta acreditar, eu já sou isso. Porque esse é um intelecto condicionado, com uma crença, como qualquer uma outra. Então as pessoas dizem, eu sou. Esse eu sou o que eu sou. Mas isso é só uma afirmação intelectual, uma crença. Isso não serve para nada. É só o intelecto condicionado, é ainda a identidade egóica professando uma frase, eu sou. Isso é uma falácia, isso é uma ilusão. Então, um trabalho se faz necessário nesse mecanismo, nesse corpo-mente. E esse trabalho pode levar, sim, alguns minutos, ou alguns meses, ou alguns anos. Mas isso não faz a menor diferença para aquilo que já é você, que não está nem nesses minutos, nem nesses meses, nem nesses anos. Para você que em seu ser já está fora do corpo, da mente e do mundo. Então, a resposta para essa pergunta é essa. A realização é agora. O trabalho é agora. E esse agora é nesse minuto, e no minuto seguinte, e no outro também. Até que fique claro que a noção de separação não mais está presente. Mas enquanto houver o sentido ainda de persistência no equívoco, no erro, desse sentido de uma identidade, vivendo nessa continuidade do tempo psicológico, um trabalho se faz necessário. Isso é naturalmente dentro do tempo. Mas a realidade daquilo que você não requer isso. Então é algo bem paradoxal e não dá para a gente fazer um casamento com aquilo que estamos colocando aqui, não dá para a gente casar. Então a resposta é: a realização é gradual. Não, a realização é instantânea. Não, a realização
Está fora do tempo. Não, não, o trabalho está dentro do tempo. Ok? Não sei se faz sentido isso. Ô, mestre, intelectualmente não faz sentido nenhum, né? Porque não tem como intelectualmente compreender algo que é, né, aparentemente paradoxal. Agora, na proximidade com esse trabalho que o mestre faz, participando dos encontros, eh, algo que daí está fora do tempo, que está fora do intelecto, vai acontecendo e vai aparecendo uma, digamos assim, aparecendo uma compreensão, porque realmente é muito paradoxal e não tem como entender. Só que não tem que entender mesmo, né? Essa é a maravilha, não tem que entender. Sim, sim, não tem que entender. É uma questão disso, de compreensão, não é uma questão de entendimento. Compreensão é o que te atinge e, nesse atingir, um silêncio se estabelece e fica uma visão, não fica um entendimento. Então é diferente a compreensão do entendimento. Você não precisa entender quando a compreensão lhe atinge. As pessoas têm invertido isso, elas vivem lendo livros, estudando as escrituras e ouvindo falas e palestras, e elas entendem tudo, mas não compreendem absolutamente nada daquilo. Elas repetem, falam, porque leram. É algo meramente intelectual. A realização é uma questão de compreensão, não é uma questão de entendimento. O sábio, o ser, a verdade, floresce na compreensão e não no entendimento. Aquele que realiza seu ser é um sábio, não porque ele entende das coisas, mas simplesmente porque há compreensão. Essa compreensão é o discernimento do que não é, do que parece ser e de tudo, porque é a visão da sabedoria. Sabedoria é uma questão de compreensão, não é uma questão de entendimento. A revelação do seu ser é uma questão de compreensão, não é uma questão de entendimento. E ser não é uma questão de experiências guardadas. Ser é vivência direta desse compreender no experimentar, nesse instante, nesse momento, onde a mente não entra, onde o pensamento não entra, onde o intelecto não entra, onde o entendimento não entra. Percebe, Gilson? Ô, mestre, eu falando de mim, né, eu muito estudei que o eu é uma ilusão e etc, etc. Mas era sempre algo intelectual e embora eu repetisse milhões de vezes, etc, era algo que era só entendível. Não, entendi, o eu é uma ilusão. Só que tá, é o cachorro correndo atrás do rabo. Agora, em um encontro, inclusive foi um satsang online, nesse compartilhar dessa graça do mestre, nessa quietude, nesse silêncio, daqui a pouco ficou uma coisa muito nítida. O como aquele silêncio era pleno, né? E daqui a pouco aparecia um pensamento, eu. Daí foi uma compreensão nossa, né? Como aquilo que era só intelectual teve um momento de compreensão. Só que aí é o ponto, né? Que eu quero fazer a pergunta para o mestre. Teve uma compreensão, só que foi uma experiência só, é passado. Agora, a questão é, nesse momento, se eu me embolo com o pensamento que sou alguém, eu tô na mentira. Então, o mestre pode falar um pouco mais sobre essa constante autoobservação, essa constante investigação de si mesmo? É por isso, Gilson, que a ciência da revelação de ser é algo que está fora do tempo, mas o trabalho se processa no tempo. Repare, você está dando um exemplo da reincidência do modelo do tempo psicológico. Enquanto esse modelo estiver surgindo, ele precisa ser visto. E ele vai sendo visto agora, e no momento seguinte, e no momento seguinte, e no outro também. Então, tomar ciência de si mesmo, que é autoconhecimento, é sempre aqui. A cada momento, aqui. Um novo momento surge, a compreensão precisa estar aqui, nesta visão do autoconhecimento, aqui. Então, olhar para todo o movimento do pensamento, sentimento, emoção, sensação, percepção, os gestos, o modo de falar, o modo de olhar, como você olha, qual o pensamento que surge por detrás desse modelo de olhar,
observar o próprio movimento interno desta consciência do eu, de como o movimento da consciência funciona, isso é algo que fazemos momento a momento. Então, é aqui que o trabalho se processa. Tomar ciência do movimento do eu. Sem isso, não há meditação. Sem isso, não há esta ciência da meditação. Então, eu diria, Gilson, que a meditação tem dois aspectos. Um aspecto está nessa proximidade desse olhar para todo esse movimento que surge, aqui e agora, momento a momento. Isso é meditação, isso é autoconhecimento. E a meditação tem outro aspecto que já transcende isso, que é quando o tempo já não está. Então, algo novo e desconhecido assume o cérebro, porque ele já se aquietou, a mente se aquietou. Então, houve uma quietude que não veio de uma disciplina, de uma prática, de uma técnica, não veio de um sistema de meditação. Veio desta atenção sobre o próprio movimento do pensamento, veio e nasceu desse interesse profundo de olhar para todo esse movimento. Aí o cérebro se aquieta, a mente se aquieta e se revela algo fora do conhecido, que é o seu ser, que é meditação. Esse é outro aspecto da meditação. É quando este ser, que está além do corpo e da mente, além desse cérebro e de todo o condicionamento da máquina, está presente. Aí, um silêncio onde se revela algo fora do conhecido está presente. E aí temos essa coisa inominável, indescritível, que é a realidade de Deus. Então, esse é um outro aspecto, que é o segundo aspecto da meditação, quando não há mais nem mesmo esta ciência desse olhar sem o observador. Quando há algo além disso. Então, a verdade de ser, a verdade de sua natureza real se revela neste silêncio, nesta coisa inominável, indescritível. Então, nesse momento, o que está presente é esta real compreensão, sem alguém compreendendo. É a real visão, sem alguém vendo. É a realidade se mostrando fora de tudo aquilo que é conhecido. Esse é o momento da revelação do seu ser. Quando este ser está assentado aí como seu natural estado, isso é a verdade do despertar. Isso é a verdade de ser. Consciência, liberdade, amor, felicidade. Qualquer nome que queiramos dar para aquilo que está fora do que o pensamento, do que a mente possa alcançar ou imaginar a respeito. O mestre, interessante que, né, principalmente nos presenciais, nos satsangs presenciais ou retiros, daqui a pouco termina o retiro e aí, nossa, como é que foi? Eu nem sei como é que foi, porque é algo tão, fica tão, momentos tão fora desse condicionamento de tempo e que a falta fica algo tão completo e vazio. É paradoxal demais, né? Essa leveza que o mestre vive e que compartilha conosco nos encontros, que não se tem uma memória assim, nossa, aquele momento, né? Pode ser até descrito alguma coisa, só que é passado, já não é uma realidade. E eu vejo que no ego, o ego adora colecionar experiências, né, mestre? E dentro da espiritualidade tem muito, tem uma experiência mística e tal. Ó, tive uma experiência, ele vai contar para os outros a experiência. E é maravilhoso como o mestre pega e destrói com isso, porque a experiência que já passou é só uma memória. Então o que importa é agora, esse trabalho agora, né? Esse olhar agora. Não há qualquer verdade no experimentador. A verdade está no experimentar. E ser
é assumir a naturalidade do agora, desse instante. Então, essa importância que antes era dada à experiência, porque havia um experimentador, isso é quebrado dentro do satsang. Então, a beleza está em ser. E nós descobrimos essa beleza quando há só o experimentar, sem o centro, que é o eu, o ego, que é o experimentador. É por isso que não fica a experiência, não fica a memória. Não há memória quando há o experimentar. Quando há o experimentar, só há consciência, só há verdade. E verdade não fica, não deixa registro, não deixa memória, não deixa passado. É isso que ocorre. Ô, mestre, já deu nosso tempo aí, gratidão por mais esse encontro, mais esse videocast. Para você que está assistindo o vídeo, deixa um comentário, né, deixa um joinha, né, curte o vídeo e fica o convite para vir participar junto com o mestre Gualberto dos encontros tanto online, de final de semana, os encontros satsangs online, ou presenciais, para poder sentir o gosto, né, do que é esse compartilhar dessa real consciência que o mestre vive, que não é uma teoria que ele fala, é algo que ele vive. E por viver isso, é uma energia que transborda, né, e nos atinge, digamos assim. Então, fica o convite, no primeiro comentário fixado vai estar o link do grupo do WhatsApp de informações sobre os encontros. Mestre, gratidão. O Joel se refere a essa busca e a esse se voltar para dentro. Mas quem é esse que está nessa busca? É aquele que está se sentindo inquieto, insatisfeito? Esse eu, em sua inquietude, projeta algo que seja o fim